Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao 29º episódio do podcast Roteiro Livre. Aqui diretamente do estúdio Conversa Café Estúdio, queremos dizer que é um prazer enorme ter você aqui com a gente. E antes de a gente apresentar o nosso convidado, né, a gente sempre apresenta aquele que está sempre conosco, Rodrigo. Vamos lá, Rodrigo? Vamos lá, mais um, e hoje vai ser benção, hein? Vai ser benção sim, né? Sempre é benção, né? E hoje, então, no 29º episódio, nós temos a honra de receber ele que é pastor aqui da igreja Betânia, aqui em São Leopoldo, né? Pastor Matheus, seja muito bem-vindo a esse episódio. Muito obrigado, é um prazer poder estar aqui junto, bater um papo e conversando sobre aquilo que a gente mais ama, né? Reino de Deus, igreja, e estamos juntos aí. Amém. Pastor Matheus, a gente sempre faz uma pergunta, né? Não sei se o pastor nasceu num lar cristão, né? Mas a gente sempre faz uma pergunta, porque na vida do cristão tem o antes de Cristo e o depois de Cristo, né? Como foi a sua conversão, o seu processo? O senhor já nasceu num lar cristão ou se veio conhecer Cristo após, né? Como foi esse lá na sua terra, né? Sim, e aí sim. Sou natural de Belo Horizonte, né? Sim. E eu nasci num lar cristão. Eu tive uma educação cristã dos meus pais muito forte desde criança, principalmente da minha mãe. Sim. Que veio me desenvolvendo, me ensinando. Ela me alfabetizou na Bíblia, contava as histórias bíblicas antes de dormir. Quando eu aprendi a ler, começou a me dar vários materiais bíblicos. Mas teve um dia que foi chave, assim, eu estava na igreja, a gente participava de uma igreja batista na cidade, lá em Belo Horizonte. E eu lembro, eu tinha em torno de 7 anos, o pastor estava pregando uma mensagem, que a mensagem em si eu não lembro o que é. Mas num determinado momento ele estava lendo aquele texto de João, capítulo 6, quando Jesus ele está falando que eles tinham que comer o corpo dele e beber do sangue dele, e que aquele que não comesse do meu corpo, nem Jesus falando, né, quem não comer do meu corpo, nem beber do meu sangue, não tem parte comigo. E aí ele foi desenvolvendo aquela ideia para chamar para a ceia, para falar sobre a ceia. E aí eu lembro que eu virei para minha mãe e falei assim, não, eu quero tomar a ceia então. E na igreja lá, para tomar ceia, o pré-requisito era ser batizado. Sim. Minha mãe falou, não, você não pode tomar ceia, você não é batizado. Eu falei assim, não, então eu quero batizar. E minha mãe questionando isso, eu falei assim, não, mas porque eu quero ter parte com Jesus. Ele tá falando ali, eu entendi, e eu quero ter parte com Jesus. Então, para mim, esse dia, essa mensagem, ela foi marcante para que eu tomasse essa decisão pessoal, né, de que eu queria aquilo para minha vida. E aí lembro que fomos conversar com o pastor, porque eu era abaixo da idade mínima que os batistas batizam normalmente. Fiz o processo de discipulado e tudo, então... E desde lá, graças a Deus, sempre vivi dentro da igreja. Pois por uma razão específica lá de um problema dos meus pais ali, do pastor da igreja, a gente mudou para uma igreja presbiteriana, foi na igreja que eu cresci. E depois fui para a igreja Betânia, que é a igreja que eu faço parte até hoje. No caso, assim, o batismo ali, o senhor então foi com 7 anos. Com 7 anos. 7 anos. Eu fui a minha história um pouco similar, também era da igreja batista. E eu, claro, era um pouquinho, tinha 10 para 11 anos, né? E foi por causa tinha reunião administrativa, né? E aí eles faziam, daí quem participava da reunião administrativa era somente os membros, né? E aí eu participava, né? Tinha, enfim, desde sempre. E aí eu pensei, tá, mas eu quero participar lá. Daí não, pra participar lá tem que ser batizado, né? E daí nem foi muito com o reflexo da palavra, foi muito mais naquele... Como a gente já tava envolvido, né? Querem participar da igreja, né? Participar, né? Então o senhor se batizou, né? Se batizou não, tomou a decisão, né, de batizar em uma igreja batista, depois migraram para a igreja presbiteriana, né? E esse momento de troca da igreja presbiteriana para a igreja Betânia, esse foi um processo natural ou como foi, assim? Eu desde criança, muito cedo também, já tinha essa percepção da ideia de vocação, de ser pastor, né? Eu lembro quando eu era bem criança, eu falava assim, não, quando eu crescer eu vou ser profeta, porque eu lia as histórias de Elias, Eliseu, as histórias dos profetas do Antigo Testamento, achava aquilo legal e falava assim, não, é isso que eu quero fazer quando eu crescer. Aí depois eu descobri que o nome disso é pastor, né, no nosso mundo hoje. E aí quando a gente foi para a igreja presbiteriana, umas doutrinas na igreja presbiteriana que desde também de adolescente ali eu não
entendia, não concordava, achava que Sim. não era por ali, principalmente a questão do batismo infantil, Sim, né? sim. E algum problema, assim, com algumas questões do calvinismo, também não fazia sentido bíblico para mim na época. Então eu Sim. lembro que eu debatia, discutia, conversava sobre aquilo ali. E aí eu entendi que eu não seria pastor presbiteriano. Sim. Porque por conta dessas doutrinas eu não poderia fazer parte da denominação. Sim. Mas continuei crescendo lá, me desenvolvendo lá. Aí eu fiz um seminário, estudei teologia não presbiteriano, lá em Belo Horizonte. Sim. E aí pensando, aonde eu vou, né? Um dia eu vou precisar sair daqui e ir para algum lugar. Sim. E aí logo depois que eu formei no seminário, eu comecei a dar aula em alguns seminários ali em Belo Horizonte, e aí eu conheci um pastor da Bethânia, que me convidou para dar um curso na igreja dele, nas quintas-feiras, para poder desenvolver algumas áreas que ele estava querendo desenvolver. Sim. E indo lá dando para dar esse curso, eu comecei a fazer amizade com as pessoas daquela igreja, comecei a me aproximar do pessoal, me aproximar mais do pastor também. Até hoje é um grande amigo pessoal meu. E aí, por conta disso, eu mudei para Bethânia. Porque aí as doutrinas já eram mais próximas a... eu já compreendia que aqui eu consigo ser pastor, liderar e trabalhar sem ter alguma crise de consciência teológica, né? Sim, então a mudança foi pela amizade e aí acabei ficando. Sim. Eu vejo essa... Eu tenho um amigo que é pastor em Manrique, em São Paulo, da igreja presbiteriana, e ele era batista. E aí o nome dele é Renato. Eu disse, Renato, como é que tu conseguiu? Porque batista... E aí ele deu uma justificativa lá, não, nada convincente, mas amém, né? E aí tá lá, é pastor lá. E nesse processo, assim, né, migrou para a igreja Bethânia lá em Belo Horizonte. A questão da ordenação pastoral foi meio no automático? Teve um tempo de aperfeiçoamento? Como foi? Eu era muito novo ainda na época, eu tava com 19 anos. Quando foi para Bethânia, então... Sim. Era meio cedo para ser pastor, né? Então eu fiquei um tempo como estudando na igreja, depois eu fui ordenado ao presbitério da igreja, e aí aos 22 anos eu fui ordenado pastor lá. Aí fiquei 2 anos como pastor lá, e aí com 24 dei para cá, pro Rio Grande. Mudou aqui pro Rio Grande do Sul. Essa transição, assim, de Belo Horizonte para São Leopoldo, né? Foi a igreja lá de Belo Horizonte que ele enviou, né, para plantar a igreja aqui em São Leopoldo. Mas como foi o contato? As pessoas pediram, encontraram a igreja Bethânia lá de Belo Horizonte. Como foi esse contato, esse pedido, né? Vocês iniciaram ali com em torno de 15 pessoas, né? Esse pedido, e como foi, tipo, o convite que o pastor recebeu? Olha, tem um trabalho lá em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Não sei se o pastor já conhecia aqui e quer topar esse desafio de mudar totalmente, né? Porque é alguns quilômetros de Belo Horizonte até São Leopoldo. Meio longe. Bem longe. A Bethânia já tinha um seminário aqui na cidade de Camaquã, interior, desde a década de 80. E esse seminário, ele plantou algumas igrejas betânias aqui no Rio Grande do Sul. Tinha aqui em Estância Velha, tinha em Porto Alegre, tinha em Pelotas, Tapes. Na própria cidade de Camaquã tem 2 igrejas lá. Sim. E nos anos 2000, a igreja Bethânia de Porto Alegre, ela se desvinculou da Bethânia como denominação e se tornou uma outra denominação. E eles tinham um grupo caseiro que acontecia aqui na cidade de São Leopoldo, e aí esse grupo caseiro não quis desvincular da Bethânia. Então tinha um missionário americano, o Patrick Dugan, um missionário da Bethânia dos Estados Unidos, trabalhava aqui em São Leopoldo. E ele era o líder desse grupo caseiro aqui, então esse pessoal ficou com a Bethânia. Eles ficaram aqui em São Leopoldo ali entre 2001 e 2009. Alguns 2 pastores vieram para cá nesse tempo, tentaram fazer um trabalho, não adaptaram aqui, até com a questão da diferença cultural. E aí esse grupo ele ficou funcionando até 2009. Em 2009 eu vim para cá, para o Rio Grande do Sul, para noivar. A minha esposa é gaúcha,
natural de Cruz Alta, mas a família dela estava morando em Canoas. Então eu conheci a minha esposa lá no Sudeste, a gente e decidiu que ia casar, né? Marcou a data do casamento, eu vim para noivar e conhecer a família dela. Quando eu estava conhecendo a família dela em Canoas, o presidente da Betânia, da denominação na época, ele me fez o convite, falou assim, a gente tem um grupo ali em São Leopoldo, você tá aí perto, você não quer dar um pulinho lá para conhecer? Porque o americano, o pastor Patrick, ele ia sair daqui e mudar para Curitiba, então esse grupo ia ficar sem ninguém cuidando, e a ideia era pegar esse grupo e plantar uma igreja a partir desse grupo e desenvolver a igreja. Falei, não quer ir lá conhecer pessoal, etc. Aí foi aí que eu conheci aqui. A ideia do pastor era vir casar e voltar. Eu vim noivar e casar em Belo Horizonte como casei. A gente efetivamente casou lá. E aí quando eu vim conhecer a família dela, ia ficar lá, morar lá. O plano era esse. Quando eu vim conhecer a família dela aqui em Canoas, que aí eu conheci o trabalho aqui em São Leopoldo. Aí foi uma negociação ali, vai vir, não vai vir, como é que vai ser, como é que vai funcionar isso, a mudança. Eu sou advogado, então eu também já trabalhava lá com advocacia, então eu tinha que me demitir lá, mudar pra cá, arranjar um emprego aqui, e aí recomeçar, então... Só que aí com 24 anos, o cara tá doido pelo desafio, né? Recomeçar não tem problema. Nenhum. Aí eu lembro que a gente organizou, pesou as situações, aí eu topei. Aí eu só falei, espera eu casar, porque tá tudo sendo organizado pra cá, é muito... Seria complexo eu mudar e voltar. Aí casamos em julho e mudamos em agosto. Viemos pra cá. E aí já fazem 15 anos. 15 anos, vai pra 16 anos. E sobre a história da igreja aqui de São Leopoldo nesse momento que o pastor tá pastoreando, né? De 15 pessoas, hoje já tem um valor, né? Um número considerável, né? De membros. Como foi esse processo de crescimento, estratégias, o senhor foi aprimorando estratégia, foi entendendo o contexto, né? Porque a missão ao plantar a igreja é entender o contexto local, principalmente, né? Por isso que muitas vezes pastores iniciam um trabalho em determinadas cidades e conseguem desenvolver um bom trabalho, mas às vezes vai para alguma região e a resposta não é a mesma, né? Então, o que houve, se o Deus é o mesmo, a palavra é a mesma, né? E por que não desenvolveu ali? E muito tem a ver com a cultura local, né? Como foi esse entendimento, essa... Como é que foi, vamos dizer assim, essa flexibilização, essa adaptação em relação a São Leopoldo e estratégias, como foi esse processo para que a igreja crescesse consideravelmente nesses 15 anos? No começo foi bem difícil, assim. Eu patinei muito, eu demorei a adaptar, né? A cultura é muito diferente. Eu no começo não entendia, eu simplesmente queria pegar o que eu fazia lá em Belo Horizonte, dava certo, e fazer um Ctrl-C, Ctrl-V. Começar a fazer aqui, replicar a mesma coisa. Tive um problema de adaptação com as pessoas no começo, tanto que esse grupo de pessoas reduziu a 5 no primeiro ano. A maioria saiu da igreja e aí eu tive que começar de novo, praticamente do zero, com esse pessoal. E uns 2 anos para entender a cultura, propriamente dito. Assim. E o que fez sentido para mim, eu estava num setembro, casa, assistindo Sessão da Tarde, que é feriado aqui, né? Aí eu estava sentado assistindo Sessão da Tarde, eles normalmente passam O Tempo e o Vento, no 20 de setembro. Tava passando, eu tava assistindo ali e teve uma cena específica ali do filme que me chamou a atenção. Eu conversei com a minha esposa na hora, falei, você notou isso aqui? Aí ela, notei, falei, o que você achou? Ela falou assim, normal. E aí pra mim não era normal. E aí eu comecei a entender algumas questões da formação do Estado, da formação da cultura gaúcha, como que a cosmovisão do povo gaúcho funcionava em determinadas questões. Aí eu fui atrás da obra do Érico Veríssimo para ler ali, são que vários livros, aí não li tudo, que é de Cruz Alta, da terra da minha esposa. Não li tudo, que é muita coisa, mas aí fiz algumas pesquisas, li artigos sobre aquilo ali. E aí para mim começou a virar a chave de entender que algumas coisas que às vezes eu achava diferente, às vezes até ofensivo para minha maneira de enxergar o mundo,
Na verdade, não era diferente da minha maneira de enxergar o mundo. Eu precisava me adaptar àquilo ali. Então, isso aí teve esse primeiro momento, que foi o momento da minha aculturação. De eu entender, eu tô num local diferente, eu preciso me enxergar talvez até como um missionário se enxergaria, e não como uma pessoa do mesmo lugar que só mudou de uma casa para outra, de endereço. E aí comecei a fazer essa análise também a respeito da igreja, o tipo de liturgia que a gente tinha, as atividades que a gente ouvia, a abordagem evangelística que eu fazia, e fui vendo que a coisa não funcionava. Mas em 2013 eu conheci um outro pastor chamado Pezzini, e se tornou o meu mentor, é o meu mentor até hoje, o meu pastor pessoal até hoje, que cuida de mim, né, pessoalmente. E ele veio aqui para dar um curso de plantação de igrejas, e eu pedi ele para fazer uma avaliação daquilo que eu fazia aqui. Ele fez a avaliação. Nesse tempo que ele veio fazer a avaliação, ele é daqui mesmo, da região? Ele é natural de Cascavel, mas com pais gaúchos. Daí hoje ele mora em... Ele mora em Curitiba. Quando ele veio fazer essa avaliação, a Betânia já estava com quantas... A gente tinha em torno de 35 a 40 pessoas. 35 a 40 pessoas. Aí ele veio e fez Aí ele chegou, fez essa avaliação, né? Me reprovou em quase todos os itens lá. Ele falou comigo, eu perguntei pra ele assim, me fala o que eu tô fazendo de errado. Ele é bem gauchão, assim, né? Ele falou assim, posso ser sincero? Eu falei, por favor, o mais sincero possível. Falou, tudo, né? E aí começou a listar. E aí, a partir disso, ele me deu alguns livros para ler, me direcionou no seminário. A minha formação em Belo Horizonte era uma formação muito focada em conhecimento bíblico, conhecimento teológico e pastoreio de igrejas que existem. Eu não tive aula de plantação de igreja, não tive formação. Na época, isso nem era moda no Brasil, então não tinha muitos livros, referências. A palavra plantação de igreja é nova. Né? É nova, nem eu usava esse termo, né? Não usava esse era termo. Abrir igreja, que o pessoal falava. Então isso aí eu entrei nesse mundo novo da plantação. E ele chegou na época, os recursos financeiros eram muito limitados, ele chegou até a pagar uma pós-graduação para mim em Campinas, na Seminário Presbiteriano, lá na área da plantação e revitalização de igrejas, para poder... E aí a minha cabeça abriu. Aí eu consegui entender com mais clareza sobre fazer a leitura do contexto, adaptar nuances, questões, pregação, liturgias, a forma de comunicar a mensagem para a realidade do povo. Foi aí, com esse conjunto de ações, a presença dele ali me mentoreando pessoalmente, esse outro curso lá, e a Igreja Betânia começou então a desenvolver. E na prática, assim, uma das primeiras estratégias foi no qual, tipo assim, vou adaptar isso para que consiga alcançar mais pessoas. Foi mais na liturgia ou você assistia na época GCs ou não sei se grupo, não sei como chama grupo. A gente chama de cultivo, mas é o grupo caseiro, né? Isso veio com o tempo ou desde o início? Porque iniciou com um grupo cultivo aqui, Iniciou com um grupo cultivo. Então já era da cultura. A gente tinha, mas era mal feito, a maioria das pessoas não queria participar. A gente tinha um culto de estudo bíblico na semana que competia um grupo caseiro, e as pessoas preferiam vir no estudo bíblico porque elas vinham, ganhavam conteúdo e ir embora. Não tinha compromisso de relacionar, ninguém tinha que abrir casa, não tinha que formar novos líderes. Então eu tinha 2 grupos e eu era o líder dos 2 grupos na terça e na quarta, e eu dava o estudo bíblico na quinta. E virava uma competição de tudo errado, dessa coisa do tudo errado que ele apontou ali para mim, né? Então a gente começou a investir melhor e mais assertivamente na questão de formação de líderes, né, para desenvolver o pessoal. Eu entendi também um conceito de missionalidade, essa ideia de que todo crente é um sacerdote. Então eu não poderia oficiar no lugar deles, eu tinha que ensinar eles a fazerem o trabalho sacerdotal. E a gente mudou a liturgia. Eu era bem tradicional, pregava de terno e gravata. Aquela sermão expositivo de 3 pontos, aquela coisa assim, bem formalzona.
Sim. Então adaptamos a liturgia, a música, a maneira de fazer o culto para uma coisa mais dinâmica. Implementamos os grupos, que passou a chamar de cultivo, né? Então nós implementamos os grupos, tiramos o culto da semana que competia com os grupos. Eu saí para não centralizar em mim e poder só desenvolver os líderes e eu não ser mais quem dava os grupos. Sim. Focamos muito na questão de relacionamento, porque hoje, até hoje, a principal porta de entrada de novos convertidos na nossa igreja são relacionamentos. Sim. Né? Então, algumas igrejas focam no culto de domingo, experiência que a pessoa tem no culto, etc. Sim. A gente focou nos relacionamentos, então tive que explicar para as pessoas como deveria ser esse relacionamento intencional para a evangelização. Relacionamento ativo para que possa cumprir o ID no dia a dia. No dia a dia. Sim. Então essas mudanças, elas deram uma outra cara para a igreja. Né? Nessa época a gente estava aqui na Jacob Webel, ali no André. Sim. Ali na esquina da Madessandra, ali é a rua que desce. Então aí a gente também reformulou coisas internas da igreja, a nossa estética era terrível, né? O pessoal até hoje fala assim, não, quando a gente era da igreja feia, né? O pessoal brinca assim, fala assim, então a gente teve que reformular uma série de coisas. E aí essas ações, esse conjunto de ações, ela foi produzindo tração, as pessoas foram chegando, a gente conseguia discipular com mais eficácia, desenvolver líderes com mais eficácia, o pessoal engajar ministerialmente com mais eficácia, e aí a igreja começou a crescer. Sim. As pessoas deixam de ser apenas, né, o viver da experiência do domingo, né, e começam a viver também a questão de participante, né, ou seja, não, eu estou aqui também para somar, para multiplicar, né, e aí tu traz a igreja para a ideia central e começa. E também a questão da descentralização em certo ponto do pastor, né? Não no sentido de sair de ser, no sentido de liberdade para que as pessoas, né, bem instruídas, é lógico, né, desempenharem esse papel, né? Isso aí faz com que que avance, né? Eu vi que o pastor é diretor executivo do Converge Brasil, né? O que de fato é o Converge Brasil? Qual que é o propósito do Converge Brasil, né? A ideia central, né? Vocês tiveram um encontro semana passada, né? Aqui em Novo Hamburgo, né? Foi em Novo Hamburgo, ano passado. Como surgiu a ideia do Converge Brasil? Como o pastor ingressou no Converge Brasil? E o propósito também do Converge Brasil? Em 2011, uma viagem para conhecer algumas regiões do interior próximo nosso aqui, a região de Feliz, Harmonia, Tupandi, aquela região Bom Princípio. E em Tupandi, quando eu cheguei lá, eu descobri uma coisa que para mim, quando eu morava lá em menor ideia, a realidade que o Rio Grande do Sul era o estado menos evangelizado do Brasil. E aí Tupandi não tinha nenhuma igreja evangélica. Conversei com o prefeito sobre isso, o prefeito falou assim, a Assembleia de Deus tentou abrir uma igreja aqui, mas o padre fez uma campanha contra, as pessoas daí tinham medo de ir nos eventos que a Assembleia fazia, eles fecharam, né, e não tem nada aqui. E eu fui descobrindo que existem outras cidades no Rio Grande do Sul, Nova Roma do Sul, que não tinham nenhuma igreja. E aí eu fui entendendo essa realidade e isso foi mexendo comigo. Porque até então eu tinha pensado assim, eu vou lá como, sei lá, um pastor, entre aspas, normal, eu vou ficar ali no Rio Grande do Sul, faço um trabalho, desenvolvo alguma coisa, depois vou para outra igreja, né? Volto para cá, ou vou para outro estado, alguma coisa nesse sentido. Foi quando eu decidi, assim, entendi que de alguma maneira Deus queria que eu participasse dessa realidade. Né? Então eu comecei a pensar, cara, o que eu posso fazer para mudar essa realidade. Na época, eu não podia fazer nada, porque a nossa igreja aqui, nessa época, eu acho que tinha 20 pessoas, 25 pessoas, não dava para fazer nada. Mas sempre ficou muito forte para mim essa ideia de tentar evangelizar o Estado. Né? Então,
ao longo dos anos a gente foi mexendo uma coisa aqui, outra coisa ali para poder fazer isso, como denominação Betânia, a gente desenvolveu a plantação de algumas igrejas no interior do estado. Aí nós abrimos o seminário pensando nessa coisa de treinar líderes, e aí a ideia foi se desenhando para, se a gente conseguisse plantar 160 igrejas nas 160 principais cidades do Rio Grande do Sul, fossem igrejas que tivessem uma solidez a ponto de que delas pudessem surgir igrejas nessas cidades pequenas, menores, sim. A gente conseguiria mexer nessa estatística da evangelização do Estado. Sim. Só que é uma coisa que uma igreja sozinha não faz, é impossível. Sim. Né? E normalmente as igrejas que crescem, elas vão muito voltadas para si, para dentro, porque a igreja cresce, tem mais demanda, então ela foca mais em si. Sim. Depois que você cresceu, você tem que manter o tamanho que você chegou. Então eu fiquei pensando sobre como que a gente pode fazer para isso não acontecer e unir com igrejas para a gente poder trabalhar. Se eu fosse plantar igrejas Betânia, o batista, metodista, o cara da igreja independente, não vai querer plantar. Porque vai falar assim, não, por que Betânia e não batista, ou a minha? Sim. Então foi quando a gente teve essa ideia, que é uma coisa bastante comum já nos Estados Unidos, de ter uma rede de igrejas. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente já tinha algumas redes de igreja no Brasil, mas elas são muito focadas no Sudeste. Então a gente tem uma rede de igrejas aqui no Rio Grande do Sul que focasse em plantar igrejas no Rio Grande do Sul, revitalizar igrejas que às vezes estão perdendo membros e plantar novas igrejas a partir disso. Porque aí, se eu faço isso dentro da rede, ela não precisa ser Betânia, ela não precisa ser batista, ela pode ser uma igreja da rede. Sim. A denominação perde a força e a unidade ganha espaço. Né? Então foi quando a gente começou a desenvolver isso. Encontramos a Converge, é uma instituição americana que é uma rede de igrejas dos Estados Unidos que existe há mais de 100 anos. Entramos em contato com um missionário deles que estava aqui no Brasil, conversamos sobre a ideia da gente fazer alguma coisa parecida aqui, só que com foco em plantação. Né? Eles toparam, e aí nós abrimos a Converge Brasil. Então a sede dela é aqui em São Leopoldo também. E fomos, a partir disso, conhecendo outros pastores, investindo já em algumas plantações. Então a gente fez o evento ali em Novo Hamburgo, na Igreja Viela, que é uma igreja que já surgiu de uma plantação, e hoje o Tarek, que é o pastor lá, já está com um trabalho com umas 150 pessoas lá, né, que foi uma igreja que surgiu da plantação desse desenvolvimento nosso das redes, da Converge, né? Então, hoje nós temos 32 igrejas que são afiliadas diretamente, em torno de 50 a 60 igrejas que de alguma maneira se relacionam com a produção de conteúdo da Converge, ou com os eventos, encontros, conferências e etc. E a nossa ideia é fomentar esse grupo de igrejas, avalia algumas questões doutrinárias para não ter uma seita participando ou alguma coisa assim, né? Mas sem aprofundar muito para as diferenças doutrinárias de uma igreja ou outra não se tornar um empecilho da unidade. E aí, a partir disso, a Converge está desenvolvendo aí, então a gente ainda tem essa parceria dos Estados Unidos e focando em revitalizar e plantar aqui. E aí a ideia é que uma vez que a gente planta a igreja se estabelece, ela também passa a contribuir com a rede para que esse movimento continue acontecendo. Né? Nosso ideal é até 2045 chegar nessas 160 igrejas fortes, estruturadas, que plantam igrejas no seu entorno, né? Cidades pequenininhas. Pegaram, digamos, 160 cidades onde tem X de habitantes, né? E aí, senão, a partir disso, ela se torna um centro para as demais, né? Porque algumas cidades, você pega o próprio Tupandi, 4 mil habitantes. São Vendelino. São Vendelino tem 3 mil. Né? É difícil você ter uma igreja que vai ser completamente autossustentável ali dentro. Provavelmente você planta uma igreja ali, ela vai depender de alguma ajuda de
fora, talvez Sim. para sempre, né? Para sustentar o pastor daquela cidade, para as ações que eles precisam desenvolver. Sim. Então, se eu tenho 3 igrejas, 4 igrejas apoiando aquela igreja, você faz um trabalho que impacta a cidade. Sim, sim. Né? Então, essa é a ideia da gente formar essa rede. São mais braços, né? Eu falei bom princípio que eu trabalho em bom princípio, né? Uhum. Eu dou aula numa escola onde a maioria são seminaristas da Igreja Católica. E aí é uma grande resistência pro protestantismo. É muito fechado. É muito fechado. Uhum. O catolicismo lá em peso, tanto que tem uma assembleia, mas a assembleia é tipo uma congregação de feliz. E Feliz e Bom Princípio também são cidades pequenas, né? Uhum. Então é uma resistência. E Tupandi já tinha. Esse dado o município menos evangelizado, no Rio Grande do Sul era, não sei como tá sendo agora. Tupandi, Nova Roma do Sul, e tinha mais 7 que não tinha nenhuma presença evangélica registrada na cidade. Sim. E tem muitas cidades, por exemplo, a gente tem um trabalho hoje numa cidade que chama Fortaleza dos Valos. Sim. Fica perto ali de Ibirubá, cidadezinha maior que tem ali na região, Sim. perto de 15 de novembro. 15 de novembro alemão e Fortaleza dos Valos italiano. Sim. Então Fortaleza dos Valos, se eu não me engano, tem 4 igrejas evangélicas na cidade. Nenhuma o pastor mora na cidade. Todas o pastor mora em algum outro lugar. Ele vem ali no domingo, faz o culto, dá a ceia, faz alguma coisa e vai embora. Sim. Então, assim, é uma presença que tem muita dificuldade de avançar e realmente fazer uma diferença na cidade. Porque aí de segunda a sábado o pessoal tá vivendo a vida deles. Sim. Né? No domingo eles se reúnem na igreja, fazem um culto. Não existe aquela vida cristã avançando. E tem muitas cidades no Rio Grande do Sul hoje que são assim, que até tem uma igreja ou outra, é que o pastor não mora ali, que não existe um trabalho efetivamente focado em desenvolver a cidade. É apenas cultos. Apenas culto. Nada de relacionamento de igreja, né? Partindo desse ponto, acho que até a gente já deu uma ideia, né? Mas olhando de modo nível Brasil, assim, sua opinião, assim, sobre o crescimento da igreja brasileira, como está sendo? Talvez está sendo muito quantitativo, pouco qualitativo. Qual, assim, a sua percepção? Claro que a gente não tem como aprofundar, né? Só mais ou menos, uma ideia. Como o senhor acha como está, assim, a igreja brasileira, assim? Eu acho que, assim, como aconteceu em toda a história, né? O próprio desenvolvimento da cristandade, o Império Romano se tornou cristão e etc. Sim. E a maioria das pessoas que são cristãs, elas não são discípulos de Jesus de verdade, né? Tornam crente por razão A, B ou C, não necessariamente pela razão que deveria ou sustenta essa situação. Mas eu acho que é positivo que haja o crescimento numérico, mesmo que com uma qualidade baixa, porque ainda assim vai crescer os que têm a qualidade alta também, né? Então, mesmo que eu não posso contar que os 32% de evangélicos no Brasil amam Jesus de verdade, são discípulos de verdade, pelo fato de ter 32%, me permite ter uma porcentagem maior de discípulos de verdade também, né? Então, o que eu vejo que está acontecendo no Brasil hoje é que ser evangélico virou um estilo de vida, né? Que eles falam do lifestyle. Então, é uma moda, né? Assim como eu vou fazer a minha dietinha mediterrânea, eu vou fazer a minha caminhada do não sei o quê, eu vou usar uma roupa da marca tal, eu vou ter o meu momento de espiritualidade. E o que era 15 anos atrás, a espiritualidade budista estava no hype, a espiritualidade evangélica agora está no auge. Né? Então a gente tem, a partir disso, muita gente que tenta aproveitar e construir igrejas para atender esse mercado de consumo. Então ficam umas igrejas bem estranhas, assim, umas doutrinas, em um estilo muito esquisito. Mas eu vejo que tem gente que às vezes vai errado, vive errado por um tempo, mas como está sendo exposto, tá de alguma maneira lendo a Bíblia, de alguma maneira consumindo algum conteúdo, daqui a pouco o Instagram manda para ele uma boa pregação, uma boa mensagem de algum bom pastor, de alguma boa igreja, tem mais chance desse cara converter de verdade, entender e entender, tô vivendo um troço meio superficial demais aqui, eu quero aprofundar, do que se ele nem tivesse procurando. Nem tivesse esse contato com essa...
nem tivesse esse contato, né? Sim. Então eu acho que, embora a massividade do desenvolvimento que a gente está tendo, ele é falso, assim, você não tem efetivamente esse número de pessoas que realmente amam a Deus, é mais fácil que esse cara dê um passo de lá para cá do que se ele fosse ateu, agnóstico, sei lá, um bandista, alguma coisa nesse sentido, e ele tivesse que dar um passo para cá. Sim. É bem esse contexto mesmo da igreja brasileira, né? A maioria das igrejas, tipo, mais emocional, mais como aquelas escolas cropped de filosofia, mais ou menos. Algumas igrejas estão trazendo mais a questão filosofia, autoajuda, do que a própria, né, palavra. Talvez a palavra é só aquele versículo lido, descontextualizado, né? Sem exigir de nós a entrega, de fato, que o evangelho exige de nós, né? As boas novas, que querem matar o nosso eu, né? São boas novas. E aí vive essa realidade superficial, porque tá no rap, tá na moda, né? Eu tava até no sábado, nesse evento da Converge, que a gente tava tendo com pastores, uma das perguntas que foi lá foi relacionado a essa coisa do movimento, tanto da teologia do coaching, quanto tem uma palavra que surgiu também agora aí, dos cultos dopaminérgicos, né, que vão estimulando a dopamina na pessoa, e já aproveita que como as pessoas estão viciadas ali em celular, e a mente das pessoas está muito viciada em dopamina, né, seja por conta da pornografia, das redes sociais, dos hiperestímulos que a gente tem hoje. Então, algumas igrejas fizeram essa leitura e estão construindo cultos que atraem esse tipo de coisa. Eu até brinquei com eles que eu mostrei, eu falei assim, eu até corrompi o meu algoritmo do YouTube para mostrar isso, que eu mostrei um dia numa aula no seminário também. Agora já era. Tem que excluir. Tem que ficar, não tem interesse, não sei o quê. Porque eu tava mostrando para eles um ritual que ele deriva do hinduísmo, eles falam que é um ritual de abertura de chakras, que eles chamam de ativação da Kundalini, do sexo tântrico, do não sei o quê. E aí eu tava mostrando para eles uma cena disso e mostrando como é que é a música, como é que o pad fica, como é que eles criam a ambientação, e as pessoas têm umas reações que ali eles chamam de orgásticas, e aí a pessoa se treme e tem ali uma experiência de abertura do chakra espiritual. E eu mostrei algumas cenas de algumas igrejas dopaminérgicas, e o fundo musical é idêntico, a maneira de gerar aquela reação é idêntica, só que aqui eles chamam de Espírito Santo. Só que eles estão promovendo o mesmo tipo de indução. Aqui a pessoa efetivamente sente uma série de coisas, é bom, é prazeroso, trabalho emocional, trabalha. Ele não consegue fazer isso sozinho na casa dele, não é uma experiência que ele tem ajoelhando na cama e orando e falando com Deus normalmente. Então ele precisa voltar na igreja, e isso gera uma dependência sensorial, emocional, hormonal, e aí é terrível, porque tudo quanto é tipo de doutrina esquisita vai entrando ali pra baixo, né? Então existe isso acontecendo, né? Mas eu acho que o cara, pra eventualmente sair disso aqui e ter um encontro real com Deus e falar assim, não, tô fora, vou procurar uma igreja saudável, desenvolver uma fé saudável, não sei o quê, é mais perto do que se ele não tivesse em lugar nenhum. É importante, eu sempre brinco que eu tenho a minha crítica contra o worship, né? O pessoal sempre reclama. Eu tenho a crítica em partes, né? O rapaz faz louvor lá na igreja, eu falo assim, ô Tom, vamos mudar. Porque eu falo do culto, né? O vertical e o horizontal, né? E o worship dá a ideia de um culto, tipo, né? Vertical. Tu e Deus. Mas a igreja também é importante, aquele louvor horizontal, né? Tipo assim, aí como batista, né, a gente volta lá nos louvores do cantor cristão, que era um louvor horizontal, aonde congregacional. O congregacional eu cantava, mas era tipo a igreja como um todo se colocando, estamos à disposição do reino, né? E aí quando tu traz a questão só vertical, e o worship trabalha muito isso, é eu e Deus, é eu e Deus, eu e Deus.
eu esqueço o senso de comunhão, né? Uhum. Tem um amigo meu que vai em Porto Alegre, vai numa determinada igreja que tem cultos no shopping, né? Uhum. E aí ele, a gente chega lá no domingo, 11 horas da manhã, dentro do bom lá, tal, participa do culto, leva meu chimarrão, assisto e vou embora. Deu, tá, mas e a pessoa que sentou lá, sabe quem que é? Não, ia na frente, sabe quem que é? Não, ia atrás? Não. Não, tem nem. E é até bom, porque daí a gente não se incomoda. Eu disse, não. Mas a essência do evangelho é esses atritos, porque a gente vai cortando a aresta. É eu ter comunhão com meu irmão, eu me incomodar da atitude do irmão A ou B, mas ao mesmo tempo me aperfeiçoar, ser moldado. Ser moldado. Como é que é? Praticar o fruto do espírito no relacionamento. Isso é ser igreja. E aí vem da influência também do louvor congregacional. Quando eu trago o worship, é uma consulta espiritual. Porque daí o culto eu vou lá, é eu e Deus, eu e a transcendência ali, naquele contato, eu vou pra casa. E não passa de uma experiência. É boa, sim, porque é uma porta de entrada, né? Como o pastor disse, está muito mais próximo, né, do que se não estivesse lá. Porém, ela mas tem ela tá incompleta. Né? Sim, ela tá incompleta, né? Se a coisa ficar só ali, corre o risco do cara chegar naquilo que Jesus falou lá em Mateus 7, do cara que chega e fala, tá, mas Senhor, em teu nome eu fiz isso aqui. Ele fala, cara, eu nunca te conheci. Sim. Né? Porque se aquilo não evoluir pra missão, pra isso ali que você falou, de, tipo, cara, eu tenho que viver com meu irmão, eu preciso aperfeiçoar coisas na minha vida, pra frutificar. Se isso não evoluir pra isso, vira um evangelho vazio. Sim, um evangelho egoísta, porque é um evangelho só pra si mesmo, né? Que faz parte do nosso momento sociológico, da sociedade de consumo que a gente vive. Algumas igrejas entenderam isso e não se importaram de construir cultos para consumo. Né? Então o consumidor vem, paga, consome, volta para casa, a responsabilidade é dele, do que ele faz com aquilo ali. Tomara que ele volte domingo que vem para consumir mais, vou tentar melhorar o meu produto, desenvolver alguma coisa para ele consumir. E aí eu falo que é uma linha tênue entre contextualizar, que é importante, né, e mercantilizar, que é um risco. Então uma coisa é eu entender assim, a moda muda, então antes eu usava um tipo de cor de camisa, agora eu uso outro, antes eu usava um tipo de tênis, agora eu uso outro, e a cabeça das pessoas enxerga o mundo assim. Então talvez eu tenha que trocar a roupa da música, trocar a roupa da pintura da igreja, trocar a roupa do jeito de comunicar na pregação. A moda muda e eu preciso me contextualizar. É tênue a diferença entre mercantilizar, construir um produto para atrair um consumidor e fidelizar um cliente. Que daí tá errado. Né? E aí esse é o desafio que eu vejo. Tem essa percepção de tal que é mercantilismo, que é contextualização, né? É uma linha. É que nem eu falo assim, é que nem da resiliência e da teimosia. Né? Daí tu olha assim, tal, qual que é a diferença? Na prática, nenhuma. Mas a essência, né? É que nem se o pastor comentou antes ali, né? Veio para São Leopoldo, de 15 reduziu para 5. Aí ficou ali 1 ano, 2 anos, né? E às vezes muitos poderiam dizer assim, não, ele tá teimando, eu acho que o tempo deu. E o pastor foi resiliente. Eu cheguei a achar que tava teimando. Eu lembro um dia que eu fiz uma oração com Deus, eu falei com Deus assim, Deus, eu não quero pedir pra sair, mas eu queria muito sair. Né? Eu não queria, eu queria ir embora, eu acho que eu deu errado, eu não queria fazer parte. E aí eu liguei pra um pastor amigo meu lá de Belo Horizonte, ele na época me deu uma palavra, fez uma analogia ali com terapia, com a coisa de ter calma, a pessoa que tá em coma e acorda do coma, tem que fazer a fisioterapia. Aí falou assim, cara, um dia vai sentar na cama, você vai ficar feliz. Você vai dar uns passinhos dentro do quarto e você vai ficar feliz até que um dia vai correr. Então, você tem que entender esses processos. Que eu cheguei a achar que eu tava sendo teimoso e parar. Eu penso isso quase todo dia. A gente tá na plantação da igreja, a gente tem 4 anos, mas ela ainda tá embrionária, tá? Eu falo que tá na primeira célula. E aí tu pensa assim, pô, eu poderia estar no outro lugar, o que tô fazendo? Ou você não começa a ter o senso de, será que eu não tô teimando? Será que eu não tô, como fala, né, dando murro em ponta de faca? E às vezes tu tem aquele entendimento, tá? Será que eu tô teimando ou será que eu tenho que ser resiliente, né? Aí tu tem que
Cara, é muito mais de relacionamento com Deus. E se tá, Deus, deu o tempo ou um pouquinho mais, aguenta um pouquinho mais, né? Então, estamos na busca, como se diz, né? Na sua caminhada de fé, pastor, assim, a gente sempre tem algum testemunho, né? Mas tem algum que o senhor deseja compartilhar, assim, olha, eu acho que esse dia eu vi a mão de Deus sobre a minha vida. Eu sei, claro, que a mão de Deus tá todos os dias na nossa vida, né? Mas que o senhor, tipo assim, não, isso aqui foi, pra acontecer, foi algo divino. Né? Não sei se o pastor tem algum testemunho sobre, até na plantação, até em... A gente tem algumas histórias, assim, bem no iniciozinho, esses fases, assim, que eu tinha muita dúvida, será que eu vou largar tudo e ir embora pra Belo Horizonte de volta? Sim. E voltar pra minha vida lá e envolver meu ministério a partir de lá. Eu tive algumas pessoas que surgiam momentos que quando eu parava para analisar, eu entendia assim, cara, é o jeito que deu pra falar comigo assim, não, aguenta mais um pouco. Eu lembro de uma coisa que ela parece muito fútil, assim, muito banal, mas ela teve um significado específico, assim. Eu tinha uma vida muito confortável em Belo Horizonte. Quando eu vim pra cá, teve um período, primeiro ano ali, que a coisa ficou muito escassa, eu tinha dificuldade de emprego na minha área aqui, porque quando eu ia fazer entrevista, as pessoas viam o meu sotaque, perguntavam o que eu estava fazendo aqui, eu acabava explicando, eles não me contratavam porque eles tinham medo de que eu ia ficar só um pouquinho e ir embora. Sim. Eles até falavam comigo, beleza, tá ok, mas a gente precisa de alguém que com certeza vai ficar muito tempo, eu não posso ter um cara aqui que vai ficar 1, 2 anos fora, não sei o que. Sim. E as coisas chegaram a apertar ia lá, assim, e eu ajudava ali no Desafio Jovem, nesse período. Eles me doaram uma carne que tinha sido doação pro desafio, eu não tinha condição de comprar carne naquela semana, assim, tava muito apertado. E aí eles me doaram ali uma carne, e eu lembro que eu cheguei em casa com a carne, tinha olhado pra carne, a hora que eu abri a carne, eu nem sei qual carne era, assim. Era um monte de pelanca, assim, tinha umas carnes enfiadas no meio, assim. Eu dei aquilo pra minha esposa pegou aquilo, começou a literalmente descascar pra achar pedacinhos de carne dentro daquele troço ali. E, cara, aí naquele dia ela meio emocionou, assim, um pouco, e tudo. E aí eu olhando aquilo ali, e aí eu pensei assim, cara, eu acho que deu. Porque só eu voltar a Belo Horizonte, né? Eu teria o meu emprego de volta lá, voltaria a ter uma vida confortável, as coisas passariam, etc. Sim. E aí, naquela semana, isso era, sei lá, se uma terça ou quarta-feira, na sexta-feira, um amigo, ele aqui, a gente já tinha feito uma amizade aqui, ele foi lá em casa, e aí, conversando, e aí como ele era parte da igreja, aquela ideia, não vou ficar compartilhando essas coisas, porque mostra fraqueza, tudo. Eu batendo um papo normal com ele e tudo, ele falou assim, cara, vamos sair pra comer uma coisa, né? Aí eu falei pra ele assim, não, essa semana tá cuidando do orçamento aqui e tudo. Não, é comigo, né? E ele levou a gente pra comer no Schneider. Sim. E aí, assim, foi um negócio, pra mim seria impossível, eu tava conseguindo comprar um bife de patinho, né? Aí ele levou a gente pra comer lá, pagou a janta e aí eu voltei e eu tive uma percepção, né? Eu não sou pentecostal, então eu não faço Deus falou comigo, não sei o que e tudo mais. Mas assim, uma percepção da parte de Deus, assim, de Deus falando assim, calma, né? Dá pra não comer carne todo dia, dá pra segurar um pouco dentro de perspectiva de algo que é maior do que você, né? Sim. Então calma, cura. Então, assim, as coisas não melhoraram, tipo, aquele mês ainda foi difícil, o mês seguinte ainda foi difícil, a coisa demorou um pouco, até que eu conseguisse um emprego em Novo Hamburgo, aqui no escritório de advocacia ali, e aí as coisas
estabilizaram e ficaram muito Sim. tranquilas, né? Mas no meu coração eu fiquei tranquilo. Eu entendi, assim, que Deus cuida, Deus está olhando, Deus está percebendo. Eu não preciso me apavorar por coisas materiais, por determinadas faltas. Ele provê. Ele nem tem obrigação de fazer esse tipo de coisa aqui, porque eu não estava passando fome, né? Mas ele cuida e calma. Então isso foi uma coisa que depois, em outras crises que a gente passou ao longo desses anos na igreja, na época da pandemia, que a gente mudou de prédio, assumiu um aluguel que era 3 vezes mais do que o aluguel que a gente pagava no prédio anterior, e 2 meses depois entrou na pandemia. E aí aquele pessoal apavorado, conselho da igreja, como é que nós vamos pagar agora? Porque as arrecadações vão despencar e não sei o que. Calma. Deus vai dar um jeito. Né? Isso é uma aventura, a gente vai passar por isso. Tem um desafio outro aqui, não sei o que, mas cara, o troço vai funcionar. Na enchente agora que eu tinha dos meus 12 presbíteros, 8 ficaram sem casa. Né? A gente fez uma reunião que eu fui perguntando, eram 11 horas da noite, reunimos na igreja ali, depois de cuidar das pessoas durante o dia. Eu fui perguntando para cada um deles, assim, cara, o que tá acontecendo? Aí cada um falando e chorando, assim, não sei que hora que chegou em mim, eu falei, cara, eu tô empolgado, isso aqui vai ser uma aventura, nós vamos passar, Deus vai cuidar e depois nós vamos ter uma história para contar. Todos eles hoje estão melhor do que estavam antes da enchente. Quando pegou fogo na igreja do Tarek ali na Viela no ano passado, não sei se você viu, saiu no Dudu News, no NH, no PS. A igreja deles pegou fogo 2 semanas antes do Natal, pegou fogo, a igreja toda pegou fogo. Estourou ali um troço na tomada deles da geladeira. E aí eu cheguei lá e falei assim, cara, vamos ali, levei pra tomar um sorvete no outlet ali no Hamburgo. E ele, a igreja pegou fogo, não sei o que. Eu falei, cara, pensam que tua igreja pegou fogo porque você tava com problema de espaço, você ia fazer 2 cultos, 3 cultos, você não ia mudar. Nós vamos mudar para um lugar maior, as pessoas vão querer agora te doar mais dinheiro, porque elas ficam com dó, então você vai alugar um espaço maior, vai conseguir fazer o que tu quer dentro do que a igreja precisa e não sei o quê. E hoje ele tá num espaço fenomenal. E isso ali me trouxe essa coisa do... Cara, o caos chegou. Calma. O caos, ele pode ser bom. Deus faz coisas muito boas a partir do caos. Tem calma. Né? Não toma decisão precipitada, não emburra, não magoa, não sei. Calma. Né? Curte aquele momento pra você contar uma história depois. Presta atenção nas coisas que vão acontecer pra você contar a história de como Deus cuidou de você depois. Então, isso foi muito marcante pra mim. É um troço aparentemente bobo, mas foi marcante pra mim pra desenvolver um senso de confiança que aí tem me acompanhado ao longo de uma maneira mais sólida. Sim, a confiança de que, não, Deus tá vendo, Deus tá assistindo, né? Deus tá assistindo. Sim. Paulo falava da questão de que se alegrava nas tribulações, né, que elas sempre produz algo, né? A gente olhar pro caos, pra dificuldade, entender, não, eu vou ressignificar isso aqui, porque tem algo que Deus quer aprimorar em mim, né? O lado humano, claro, né? Vem o desespero, mas aí é a questão de não, eu sei que é Deus que permitiu isso para que eu possa, então, né, aperfeiçoar algo em mim, né? Isso é importante. Hoje o pastor trabalha integral na igreja ou ainda trabalha como advogado? Eu ainda trabalho como advogado, mas eu inverti. Eu trabalho integral na igreja. Sim, né? O advogado e faço uma mais. Uma vez por semana eu vou no escritório, eu negociei no escritório que eu trabalho lá, então ao invés de eu estar lá de segunda a sexta no horário comercial, uma vez por semana eu vou lá na quarta-feira, faço o que preciso fazer, organizo as coisas com os advogados, atendo alguns clientes específicos, faço algumas audiências específicas. Durante a semana eu atendo só online ali, por e-mail, vou falando uma coisa ou outra e tudo, mas aí eu fico integralmente na igreja nos outros dias da semana. Inverteu, né? No caso agora não, agora o meu trabalho é a igreja, o outro porque hoje na maioria dos casos as pessoas não é que colocam o trabalho da igreja como algo menor, é que o sustento ainda não vem, né,
da igreja. E aí precisa, né? Precisa trabalhar fora, né? E colocar aquilo como prioridade. Bem, pastor, conversamos aí sobre plantação, sobre a sua história de vida, sobre a sua conversão, né? A caminhada até São Leopoldo, né? Os planos, né? Juntamente com o Converge Brasil, né? Tipo, de né? Atender essas 160 cidades e após isso, né? Espingar, né? Até 2045, né? 20 anos. Esse plano vocês iniciaram há 3, 4 anos? Ou 3 anos atrás. Há 3 anos atrás. Eu fiz meio que um cálculo, assim, de um desenvolvimento de 30% ao ano. 30% ao ano. Na igreja local, São Leopoldo, porque a gente conseguia atingir alguns marcos de crescimento. A gente sabe que tem um teto, vai chegar um momento que a igreja não cresce mais a partir dali, porque a própria cidade não comporta, né? Sim. Então, mas se a gente chegar nesse teto, que a gente consegue de pessoas e dinheiro, ajuda a plantar um número X de igrejas, que se essas igrejas crescerem dentro dos tetos das cidades 30% ao ano até chegar naquele teto, até 2045 a gente conseguiria 160 igrejas sólidas nas 160 cidades que pudessem se derramar nas cidades pequenas à volta. Sim, transbordar ao redor. Eu tenho teto, né? Digamos que tem 32% de evangélicos no Brasil, né? Cada cidade, tipo assim, manter a média, né? A tendência central é 32%. E aí tem outras denominações, aí tem que... Claro que tem cidades, por exemplo, essas pequenas, né, que não tem. Aí, então, os 32% pode ser exclusivo de uma denominação, né? Mas chegar... E aí, essa percepção de teto tem uma realidade. Tem igrejas que chegaram no teto, né? Sim, E aí começa... É inevitável. E aí começa... Que é uma das coisas que... Amém, eu respeito, né? Porque a gente passou por isso. Daí a troca de congregações, né? Daí as pessoas começam em vez de crescer, começa a ver troca, né? Tipo assim, ele congregava em A, agora congrega em B, né? Também saudável. O que a gente quer fazer com o movimento de plantação é que, tipo, cara, ao invés de você ficar migrando de igreja em igreja, né? Sei lá, não tô satisfeito mais com a igreja de São Leopoldo. Cara, vamos plantar lá em Sapucaí, então, e vai pra lá. Vamos plantar lá em Canoas e vai pra lá. Então, de se direcionar o cara pra missão o tempo todo, quando ele tiver esse ímpeto de sair, não me sinto bem aqui mais, cara, eu tenho um lugar pra ti. Que tu desenvolve a tua missão, continua com Deus e vai pra lá. E planta a partir de lá, ou vai para uma das nossas igrejas parceiras, né? Para você se juntar na missão junto com o cara lá e unir força com ele, porque ele vai precisar de ti agora. Então, aí minimiza, não sei os caras que são os lobos, né? E aí vocês deixam embora para outro canto. Esse aí nem é bom que chega. Não, isso aí. É bom. Vai, tchau. Vai, tchau. Se é por falta de tchau, né? Eu vi também, tava no videozinho ali do Converge ali, eu vi o pastor Michael Novo Hamburgo, acho que é da Soma, né? Da Soma, Da Soma. Eu conheço ele porque ele ele era da Vintage em Porto Alegre, que era do Jack. E aí eu olhei assim, eu vi que eles tinham iniciado, acho que a igreja deles é até do lado ali do Território das Armas, ali em Novo Hamburgo, ali mais ou menos. A igreja dele, eu não sei a localização, acompanhava ele pelo Instagram, né? Sim. Aí esse ano, no começo do ano, eu tive a oportunidade de estar junto com ele num evento de uma ordenação pastoral lá em Novo Hamburgo de uma igreja, porque eu não conheci ele pessoalmente. Sim. E aí ele participou com a gente ali. Sim. E ele é um cara que na rede social é meio brutão, assim, é muito gente boa. Bem gente boa. Pastor Matheus, tempo acho que passa rápido, né? Quero agradecer pelo seu tempo, né? Prazer, tá, gente. Ouvir do senhor suas experiências de vida, seu testemunho, né? Seus ensinamentos, né? Sobre como desenvolveu a igreja, como o entendimento de que chegou um momento, eu preciso de ajuda, né? E pediu ajuda, né? E o pastor lá de Curitiba, ele auxilia até hoje, né? Então, foi muito bom ouvir seu testemunho, sua participação aqui. Foi um prazer ter esse tempo de conversa. Foi meu, obrigado pelo convite. Muito bom estar junto aqui. Amém. E sobre o seminário, o seminário Semibissu, né? Tem a questão EAD e também tem presencial ou somente EAD hoje? Tem presencial também. Presencial. Presencial acontece, a gente usa
prédio da igreja durante a semana. As turmas iniciam por semestre ou anual? Bimestre. Bimestre. Nós dividimos os módulos em bimestres, eles Sim. para poder, então, ter um ingresso de aluno mais frequente. Sim. Então tem EAD ao vivo, a pessoa pode assistir de casa como se estivesse na sala de aula, interagir com o professor na hora. Sim. Tem o EAD gravado, ele pode ir no momento, e o presencial. O presencial. Como é bimestral, as disciplinas não tem pré-requisito de uma para a outra? Não, ou tem? a gente tirou os pré-requisitos para então a pessoa entra a qualquer momento. Se iniciar o bimestre em mês 10, ela pode iniciar. E aí ele vai formar no mês 9 daqui a 2 anos. Ele vai passando. E pro pessoal encontrar o CMBSul, tem o site, tem o site, tem o Instagram. Se colocar CMBSul no Google ali, ou no procura do Instagram ali, né? SEMIB Sul. É como? CEMIB mudo, o B mudo ali, CEMIB Sul. Sim, né? já encontra ali. Não bem assim, não é bom para até o pessoal, tem um seminário, não tem CEMIB Sul, né, que já tem um trabalho, o seminário já tem ali quantos anos? A gente tem ele há 13 anos, só que ele teve uma pausa ali na crise do governo Dilma ali, a gente alugava uma sala no centro da cidade, e aí os alunos não conseguiam pagar mais mensalidade, muito desemprego, etc. A gente teve que fechar entre 2016 e 2019. Aí reabriu em 2020. 2020 e segue. Segue. Certo, então. Obrigado, então, pastor Matheus, pela participação aí. Obrigado a vocês que ficaram conosco até o final e Deus abençoe a semana de vocês e até mais.